Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula do curso Naime para usuários de MySQL. Como vocês já sabem, estamos realizando uma série de vídeos nos quais o Naime se comunica com o SQL. Hoje vamos aprender a função de criar tabela, porém de criar tabela já com os dados. Vamos conhecer um pouquinho dos dados da tabela que queremos criar, pessoal? Bom, pessoal, esta é uma tabela de faixa de cobrança de uma comercializadora de planos de saúde que cobra de seus clientes de acordo com a faixa de idade. Ou seja, quanto mais velho for o cliente ou quanto maior for a faixa, mais ele vai cobrar. Então eu tenho aqui a faixa número 1 para as pessoas de 0 a 10 anos de idade. Esta é a primeira faixa de cobrança da empresa negociadora de planos de saúde. E mais abaixo tem as outras faixas, conforme um range de mínimo e máximo de idades. Posto isto, pessoal, vamos ver como criar uma tabela e de cara inserir esses dados no MySQL? Antes disso, vamos ao MySQL ver se realmente essa tabela não existe. Então aqui, pessoal, podemos ver no MySQL que eu tenho somente as tabelas de cadastro de cliente e faturamento. Eu não tenho a tabela de faixas ainda no meu banco de dados. Então vamos lá ao Naime? Bom, pessoal, para não me alongar nessa aula super simples e rápida, assim como na maioria das ações que aprendemos em aulas anteriores, vamos precisar de 3 grandes elementos para realizar essa tarefa. Primeiro elemento, pessoal, a conexão. Então, como já vimos, tudo começa com uma conexão com o nosso banco de dados. E essa conexão já está configurada e executada aqui no nosso fluxo. Um segundo elemento para essa tarefa, um template com dados a serem inseridos na tabela. Então temos aqui, pessoal, o nosso Excel Reader. Se eu der duplo clique, veremos que ele já está apontando para o caminho da nossa tabela de faixa de faturamento e na preview dele podemos ver a nossa tabela de faixa. Dou OK aqui, vou executar. Bom, já temos o primeiro elemento, conexão, segundo elemento, template de dados. O nosso terceiro elemento é o quê? Um Node que vai realizar a ação no meu banco de dados. No caso, pessoal, esse Node é o Node DB Writer, que inclusive já está aqui no nosso fluxo. E como já podemos ver, ele tem como porta de entrada a necessidade de dados e conexão. Então, como dados, eu conecto a minha tabela de faixa e como conexão, pego a minha conexão com o MySQL. Agora vou dar um duplo clique para entrar nas configurações dele. Bom, pessoal, aqui na janela de configuração do DB Writer, vemos que temos como primeira opção o nome da tabela. Aqui, pessoal, eu tenho 2 opções possíveis nesse Node. A primeira, para criar uma tabela nova com os dados, eu não seleciono nenhuma tabela do meu banco de dados. Apenas informo o nome da tabela que eu desejo criar. Caso eu queira inserir dados em uma tabela existente, como se fosse uma função de insert, eu seleciono a tabela aqui nessa opção que eu quero inserir os dados. No nosso caso, como eu não quero inserir dados somente, eu quero também criar a tabela, eu coloquei aqui o nome da tabela cadastro _ faixas. Mais abaixo, pessoal, aquelas opções defaults que já estamos habituados, com exceção dessa última opção aqui, pessoal, de remover a tabela caso ela já exista em nosso banco de dados. Como já vimos que ela não existe, não vou deixar essa opção marcada. E por fim, mais abaixo, os campos que eu quero incluir na tabela a ser criada. Reparem, pessoal, que esse Node tem menos opções que o Node de criar tabela que aprendemos em aulas anteriores. Esse Node ele não tem a flexibilidade de escolher os campos como chave primária e nem definir o tipo de dados
para cada campo. Repare que abaixo que os tipos de dados, os nomes dos campos, já estão previamente definidos de acordo com os dados que vieram importados da minha tabela de faixa template do Excel. Então aqui eu vou confirmar as minhas configurações e vou executar o Node. Pronto, pessoal. Vamos ver como ficou no nosso banco de dados? Aqui eu vou atualizar as minhas tabelas no MySQL. Agora eu já tenho o cadastro de faixa. Se eu fizer uma query prévia, podemos ver todos os dados dentro da nossa tabela de faixa de idades. É isso, pessoal. Espero que tenham gostado e até a próxima aula.